Olá, meu nome é Eduardo Rosa, sou acadêmico da agronomia e bolsista da produção vegetal, vinculado ao projeto Efeito da aplicação de Teflon sobre a desfolha na região dos cachos da cultivar de uva Cabernet Sauvignon no Planalto Sul Catarinense, orientado pelo professor Dr. Amaury Bogo. Nessa apresentação, seguirei 7 tópicos: introdução geral e problemática, hipótese, objetivo, matéria, métodos, resultados, conclusão e agradecimento. A vitivinicultura no Planalto Sul Catarinense é relativamente recente, com cerca de 20 anos, e vem se mostrado favorável à produção de uvas e vinhos finos. Isso se dá à sua altitude elevada acima de 900 metros, que denota características de ambiente favorável ao desenvolvimento e maturação das uvas. Uma das principais cultivares da região é a Cabernet Sauvignon, que devido à sua brotação tardia proporciona menores perdas por geada e apresenta boa produção e elevada qualidade para a vinificação. Um dos manejos obrigatórios em vitis vinífera para a produção de vinhos é o manejo de desfolha, que consiste na retirada de folhas na região dos cachos, com o intuito de aumentar a insolação e proporcionar melhor maturação dos cachos, além de diminuir as condições favoráveis ao surgimento de doenças. Uma alternativa a esse manejo é a utilização de fito-hormônios, visando a desfolha de forma hormonal, tirando a necessidade de entrada de pessoal para conduzir esse manejo de forma manual. Esse estudo avaliou o uso de fitorregulador etéfilo, com a hipótese de facilitar o manejo, diminuir a necessidade de mão de obra e diminuir a incidência de doenças de cacho. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar as diferentes doses de aplicação do fitorregulador Etefon no processo de desfolha e seu efeito sobre a podridão cinzenta, em cachos da cultivar Cabernet Sauvignon em condições edafoclimáticas do Planalto Sul Catarinense. O experimento foi conduzido em vinhedo comercial da vinícola Vila Francione, no município de São Joaquim, a 1.230 metros. Apresenta solo campsolo úmico áprico, clima mesotérmico úmido e verão ameno. Precipitação média anual de 1.621 milímetros e umidade relativa do ar de 80%. Esse vinhedo possui 17 anos. O experimento foi conduzido no ciclo vegetativo 2019-2020 e 2020-2021. Esse vinhedo é sustentado por espaldeiras simples e conduzido com cordão duplo esporanato. Possui 3 metros entre linhas e 1,5 metros entre plantas. O produto aplicado foi o Etrel, nas diferentes concentrações de Etefon, 720 mg por litro, 1.440, 2.160 e 2.800 mg por litro, além do controle, onde foi aplicada água pura dos mesmos volumes dos outros tratamentos. O estado fenológico de aplicação foi o Viração, até se obter o ponto de escorrimento. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, com 4 repetições, contendo 5 plantas por parcela. As variáveis avaliadas foram incidência e severidade de doença e queda de folhas de bagas. Os dados obtidos foram submetidos à nova. Quando significativos pelo teste F, foi aplicada a análise de regressão, com assistência do software Sysvar. A incidência foi avaliada de forma visual, observando a presença ou ausência de sintomas. Foram avaliados todos os cachos em 3 plantas por parcela. A severidade foi avaliada observando 30 cachos por tratamento, sendo utilizada a escala diagramática de Hill como base, que vai de 1 a 90% de severidade. A queda de folhas foi contabilizada marcando 1 ramo por planta, em 3 plantas, esses ramos com pelo menos 1 cacho. Desses ramos foram marcados 5 folhas, totalizando um total de 15 folhas. A queda de bagas foi contabilizada ensacando 3 cachos por 3 plantas. Na figura 1, observamos o efeito da aplicação de Etefon nas variáveis epidemiológicas da podridão cinzenta: início de aparecimento de sintomas, incidência máxima e severidade máxima, no ciclo 2020 e 2021. Não foi observada a presença de botrytis cinerea,
porém, não houve diferenças entre os tratamentos. Na figura 2, efeito da aplicação de Teflon na videira Cabernet Sauvignon, em relação à queda de bagas e queda de folhas, na safra 2019-20, 2020 e 2021. Na safra 20 e 21, não houve diferenças quanto à variável queda de folhas. Porém, na safra 2019 e 2020, foi possível observar, quando aumentamos a dose de Teflon, há um aumento na queda de folhas. Quanto à variável queda de bagas, não houve diferença entre safras e doses. Uma conclusão, então, que a aplicação de Teflon no estágio fenológico, início de mudança de cor de bagas na cultivar Cabernet Sauvignon, não apresentou efeitos satisfatórios na desflora do vinhedo e não diminui a incidência de severidade de podridão cinzenta. Gostaria de agradecer à FAPESC, ao governo de Santa Catarina, ao CNPq, ao setor de fruticultura do Cavildesk e ao professor Amaury Bogo. Muito obrigado.